Vamos então agora com o Jonairton Alves, ele que também conversou com o nosso repórter Mário Almeida, acerca dessa situação envolvendo o Conselho Tutelar aqui do município de Itapajé. Mas repito também, né, a nível de secretaria existe uma certa limitação. O Jonairton não vai ter condição de resolver ele sozinho todos esses problemas do Conselho Tutelar aqui do município de Itapajé. Se a gestão não tiver uma sensibilidade com relação a essa causa, é praticamente impossível se resolver esses pleitos com relação a toda essa situação do Conselho Tutelar. Vamos conferir. A gente conversa com o secretário do Trabalho e Assistência Social, Jonairton Alves, sobre essas demandas do Conselho Tutelar veiculadas aqui no jornal Integração. Sobre essas demandas do Conselho Tutelar, principalmente a falta da eletricidade no novo endereço onde o Conselho está instalado. O que tem havido para haver, então, esse problema? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes de Itapajé, em especial ao pessoal que se utiliza do Conselho Tutelar. A Enel, ela cortou o fornecimento de quatro prédios da gente, certo? E esses prédios estão pagos as suas mensalidades, né? E a Enel disse que não religa energia dos prédios até que 100% de todos os prédios do município estejam em dia. Exemplificando, se tiver um prédio da cultura, não estou dizendo que tem, estou dizendo se tiver um da saúde, da cultura ou de qualquer outro órgão em atraso, os prédios que for cortado da municipalidade, a Enel disse que não pode, aliás, não religa até que seja pago 100% de todos os prédios. Então, o que acontece é isso. Feito isso, nós pagamos as mensalidades, certo? E a gente encaminhamos à Justiça, através de um pedido de liminar. E a Justiça nos concedeu a liminar, dando um prazo para a Enel ligar a energia e, infelizmente, a Enel não cumpriu esse prazo. E o que é que a gente fizemos? A gente, pegando de posse da medida liminar da juíza, a gente já pedimos a execução pelo descumprimento da medida judicial. Porque, até onde eu sei, Mário, eu nunca vi uma empresa, eu nunca vi uma pessoa física, né, uma pessoa jurídica, descumprir uma decisão judicial. Porque o que é que diz a lei? Decisão judicial a gente se cumpre. Se a gente não concorda, ou se a gente concorda ou não, a gente vai discutir o mérito na justiça, mas a decisão judicial em tela a gente tem que obrigatoriamente a cumprir. Infelizmente, eu achava até que, de posse dessa medida, a Enel iria ligar a energia, não só do Conselho, como dos outros prédios, mas infelizmente não ligou. E a gente pediu uma execução, já tive uma reunião com a juíza, certo? E a juíza disse que o que ela podia fazer, ela já tinha feito. E essa semana mesmo, eu vou ver se eu já consigo uma nova reunião virtual com a doutora para que ela possa me dizer qual o caminho a gente a trilhar, porque eu me apequeno demais como secretário, né? A própria aqui, Tata Vênia também, a própria justiça está se apequenando demais, porque tem uma decisão judicial e a própria Enel não cumpre. Eu não sei em que é que a Enel se segura para não cumprir a decisão judicial. Secretário, enquanto isso, o município fica prejudicado com esse órgão tão importante, sem o fornecimento de energia, dificultando o serviço, apesar de sua secretaria ter demonstrado esforços para a religação da energia? Mário, ela fica com prejuízo, mas não na sua totalidade, porque os meninos do Conselho mesmo, o que tocar a resposta de ofícios, a resposta de procedimentos, eles estão aqui, a secretaria, à disposição deles, certo? Computadores, transporte, enfim, o que a secretaria, a municipalidade dispõe está totalmente acessível aqui para eles.
Secretário Jonair, outro fator também que o Conselho Tutelar afirma estar enfrentando dificuldades é com relação ao transporte. Há 7 anos eles têm um carro próprio, mas o veículo já está muito desgastado e isso tem dificultado. Tem estado mais na parte de manutenção, na oficina, do que à disposição. A Secretaria, diante desse fato, ela tem substituído quando há necessidade que eles precisarem de um transporte? É um carro de modelo importado, realmente, né? É uma aquisição que nós ganhamos na gestão anterior, salvo engano, e esse carro, aparentemente, ele é novo, né? Mas tem esse problema de fabricação. E nós, por exemplo, hoje mesmo ele está na oficina, mas hoje mesmo, para ele entrar na oficina, eu já determino outro carro para o Conselho Tutelar. Eles não ficam um dia sem transporte. Certo? Hoje mesmo eles pediram por ofício, mas final de semana eu soube que ele estava com o carro quebrado, automaticamente eu autorizei a coordenadora do transporte para já substituir. E eles já passaram o final de semana utilizando o Etios, daqui o 88, como é conhecido da gente, e já me oficiaram agora pela manhã, eu também já oficiei, dizendo a eles que eles ficam com o Etios 88 até resolver o problema do transporte do Conselho Tutelar. Há possibilidade de, futuramente, o Conselho Tutelar, a gestão municipal, conceder um carro 0 km para esse órgão? Mário, para que eu faça isso, eu teria que leiloar o carro de lá. E, então, assim, tem todo um processo, eu teria que ter um laudo de mecânicos dizendo que ele está incapaz, enfim, é todo um processo. Então, e também não é muito fácil a gente conseguir estar comprando o carro assim. Então, tem todo o processo e eu acredito que por conta do ano do carro também a gente ainda vai... E a gente tem outros carros aqui. Nunca o Conselho ficou sem carro. Por exemplo, quando o carro do Conselho quebra, que eu não mando o Edson, eu mando o carro que a gente recebemos novo, que é o Kilde, né, que é conhecido da Renault, carro muito bom também. Eles passam, às vezes, de semana, meses, porque também, às vezes, na oficina tem... outras prioridades nas oficinas. Eu não posso chegar lá e dizer, não, tira aqui carro de fulano e bote o meu carro, entendeu? Então, tem todo um processo e a gente está ajustando e está otimizando dentro das condições da Secretaria. O Conselho nunca ficou sem transporte, nunca. Isso aí, nessa gestão aqui, ele nunca ficou. Secretário Jonair Alves, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Eu quero, assim, me solidarizar com os conselheiros, né, com relação à questão da energia, não só com eles, mas também com o pessoal lá do CRAS da Iratinga, mas eu queria, assim, é importante a vinda da rádio até a gente aqui. Por quê? Porque a gente também presta contas com a comunidade itapajaense. Infelizmente, Mário, é uma luta que eu venho desde dezembro, eu tenho todos os protocolos aqui, certo? Oficiando a Enel, pedindo o desmembramento de prédios, ela nunca fez isso, ela nunca se mostrou flexível à situação, certo? E para a gente conseguir pagar esses papéis de energia, você não sabe a dor de cabeça que é, porque nós temos 5 prédios, é um agrupamento de 5 prédios, certo? Então, para mim pagar o prédio que está cortado a energia, eu tenho que desagrupar, certo? E ela não desagrupa, eu tenho que pedir favor a outro funcionário da Enel, de outro município, para ele gerar o boleto, para me mandar para pagar, e assim foi que eu fiz para pagar. E eu achando que depois de pago, Mário, seria resolvido, infelizmente não foi resolvido. Aí recorremos aqui à Justiça, nós temos medida liminar dos prédios, a Justiça determinando em 48 horas que seja ligado às energias. Infelizmente, não liga. Então, eu me apequeno demais como secretário, né? A municipalidade se apequena demais. Infelizmente, até a própria Justiça se apequena demais. E eu não sei por que a Enel não liga as energias, dando um prejuízo enorme ao município. Não é maior o prejuízo porque a gente está otimizando. A gente dispõe de transporte, dispõe de carro, dispõe de prédio, otimiza, tira uma repartição de um canto, bota noutra, para que a gente não venha
a ter esse prejuízo. Inclusive, Mário, nós estamos aqui com 5 computadores novos para os conselheiros, cada conselheiro vai ficar com um computador, 2 impressoras, nós já entregamos um smartphone zerado para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem o carro deles, né? É tanto que eles não gostam nem que a gente ande no carro deles, certo? E quando quebra, a gente também pega o carro aqui da secretaria. Às vezes eu fico de pés, certo? Mas eu não deixo. É o CREAS e o Conselho, aliás. A secretaria aqui, eu sempre otimizei transporte e, graças a Deus, hoje nós temos transporte. Então, o Conselho não fica sem transporte, como também os outros serviços. Agora já 1h mais 25, 1h25, está aí, portanto, o João Ayrton Alves, secretário do Trabalho e Assistência Social aqui de Itapajé. E pegando por base exatamente o que o João Ayrton acabou de falar, né, vai mais ou menos de encontro ao que eu disse logo após a fala do Chico Gol. A secretaria, o secretário, né, ele tem a sua limitação de atuação. E aí uma boa informação trazida pelo João Ayrton é de que essas contas, todas elas, né, já estão quitadas. O problema é exatamente a pendência no geral da Prefeitura Municipal de Itapajé junto à Enel, que eu particularmente eu tenho aqui uma opinião com relação a isso. A Prefeitura alega que não tem recebido, né, os percentuais referentes à taxa de iluminação pública e por isso deixou de fazer o pagamento de algumas contas. Esse processo ele vem de alguns anos, não é de agora, né, mas vai só acumulando e vai virando realmente uma bola de neve. Essa dívida, eu não tenho aqui os valores exatos, mas é uma dívida muito grande. E a Prefeitura não paga exatamente porque é na visão da gestão municipal, uma alternativa de tentar pressionar a Enel para fazer com que a Enel repasse esses percentuais, esses valores correspondentes à taxa de iluminação pública. Aí, por outro lado, a Enel não repassa esses valores também, na visão dela, como uma alternativa de tentar pressionar a gestão municipal, junto com esse processo de corte, né, de suspensão de fornecimento de energia em alguns prédios públicos, para tentar forçar a Prefeitura também a regularizar esses débitos. Eu penso que o correto seria exatamente a Prefeitura regularizar, fazer uma negociação com relação a esses débitos, porque a partir do momento que isso passa a prejudicar a população, como tem sido os casos, e aí pegando especificamente essas duas situações que continuam ainda persistindo, né, relacionado ou ligadas à Secretaria de Assistência Social, que é o Conselho Tutelar, e o CRAS lá do Distrito de Iratinga, a partir do momento que prejudica diretamente a população, aí é necessário que a gestão municipal tome realmente uma medida que vise resolver de uma vez por todas essa situação. Eu penso que o correto seria fazer o pagamento, ou se não dá para fazer o pagamento de uma vez, porque eu acredito que o montante seja realmente um tanto quanto elevado, mas se fazer uma negociação e através do corpo jurídico da Prefeitura Municipal, que ela gasta com assessoria jurídica e não é pouco, e através dos caminhos legais exatamente buscar receber o que tem para receber por parte da Enel. Então eu acho que o caminho correto seria isso, para evitar que situações como essa continuassem acontecendo, persistindo aqui no município de Itapajé. Paga o que deve a Prefeitura Municipal de Itapajé, faz uma negociação e através da sua assessoria jurídica busca meios exatamente pela via judicial para receber o que tem que receber. Eu não estou questionando aqui o que a Prefeitura tem a receber, né? Acredito que realmente tem aí valores, inclusive, né, valores elevados a receber referentes a esse percentual da taxa de iluminação pública. Mas acredito que essa seria a medida mais viável para tentar fazer com que a população não saísse prejudicada como esse caso. Porque se prejudica a população no atendimento e, logicamente, prejudica também os servidores, porque se eles não têm uma condição mínima necessária para exercerem as suas respectivas funções, consequentemente, não vão poder atender a contento a nossa população. Mas eu agradeço aqui a disponibilidade do João Ayrton. Não é a primeira vez que a gente toca nesse assunto e sempre que a gente busca o João Ayrton, ele sempre dá exatamente os esclarecimentos acerca dessa situação. Como eu sempre digo, algumas respostas
vinda dos agentes públicos são respostas que não, vamos dizer assim, satisfazem a população no sentido de que todo mundo quer a sua necessidade atendida. Mas uma resposta precisa ser sempre dada à população, e o João Ayrton é sempre muito solícito, né, quando a nossa equipe de reportagem o procura, o busca para dar exatamente os esclarecimentos. Nesse caso, ele já em outros momentos, inclusive, já havia nos informado, nos colocado a par dessa situação, dessa demanda, inclusive judicial, que ele diretamente como secretário tem também travado, mas é uma situação realmente complicada que persiste. Desta feita, eu diria assim, não é exatamente a parte da secretaria que está faltando. Como o João Ayrton bem citou aqui, as contas, né, desses órgãos ligados à Secretaria do Trabalho e Assistência Social já foram pagas, já foram quitadas. Mas a Enel continua resistente em não fazer a religação, enquanto o município no todo, né, nas demais pendências, não resolver a situação que tem perante, portanto, a distribuidora de energia aqui no nosso município. É uma situação realmente complicada, né, muito difícil mesmo.